Vamos estar orando pela palavra? Baixe sua cabeça agora. Começa a pedir que o Senhor fale com você. Eu creio que você não veio aqui para ouvir as minhas palavras. Eu creio que você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então começa a falar com Ele. Apresenta para Ele as suas causas, como é que foi a sua semana, como é que são os seus planos. Pede para Ele falar com você. Abre seu coração, já vai abrindo seu coração, derruba todas as estruturas de pensamento. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha fazer um milagre aqui, que a Tua palavra seja plantada nos nossos corações. Nós que somos pessoas tão diferentes umas das outras, a Tua palavra tem o poder de nos alcançar a todos. Ninguém fica indiferente à Tua palavra. Então eu peço que o Senhor venha falar conosco aqui nessa noite, Pai. Derrubamos estruturas de pensamento, derrubamos interferência do inimigo, qualquer coisa que queira se levantar, contrária à Tua palavra, caia por terra aqui. Que o Senhor use minha vida, Pai, pelas Tuas misericórdias, e que eu fale as Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre a Bíblia comigo aí, meu irmão, 2 Timóteo 2. 2 Timóteo, a gente chama de uma das cartas pastorais de Paulo, onde ele escreve aos homens aos quais ele tinha plantado nas igrejas que ele havia iniciado, porque ele tinha uma unção de evangelista, amém? Era um apóstolo evangelista, então ele plantava igrejas e designava homens que fossem até lá cuidar daquela igreja, os pastores daquela igreja, e Timóteo é um desses pastores. E então ele escreve essa carta a Timóteo, trazendo recomendações para o ministério de Timóteo e para a vida pessoal de Timóteo. 2 Timóteo 2, a gente vai ler o versículo 3, a partir do 3, amém? Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não compete de acordo com as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E aqui então Paulo, instrumento de Deus através do Espírito Santo, traz uma comparação da vida do cristão com 3 categorias de pessoa, com 3 áreas. Então ele fala de soldado, ele fala de atleta e ele fala de lavrador, de um agricultor. E através desses 3 exemplos, eu creio que nós vamos aprender um pouco a respeito de como deve ser a nossa vida cristã. E Paulo conclui com o versículo 7, dizendo assim: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em todas as coisas. E eu creio que esse versículo ecoa aqui nessa noite. Igreja Ágape, reflita a respeito do que eu vou te dizer, pois o meu Espírito te dará entendimento. Nós vivemos uma geração onde toda a informação chega pronta para a gente. A gente senta diante de uma televisão e a informação já está pronta. A gente não precisa pensar, é apenas entretenimento. A gente, diante de um celular, o celular é intuitivo, né? Você abre ali, já tem um lugarzinho que você já vai na intuição, já clica, tanto que até um bebê já consegue acessar, porque é intuitivo. A gente nem pensa muito para fazer as coisas. Mas, em se tratando de palavra de Deus, de Bíblia, das coisas de Deus, é necessário que haja uma reflexão. Seria tão bom se a gente viesse para a igreja e se apresentasse uma fórmula correta para que tudo desse certo na sua vida. E te digo que até tem se tentado pregar esse tipo de evangelho, mas as coisas de Deus, meu irmão, é necessário um trabalhar interno.
É necessário que haja uma semente que é plantada, que é cultivada, então ela gera um fruto. Então o Espírito Santo já está trabalhando aqui, mas você também tem que fazer a sua parte. Igreja Ágape, reflita no que o Senhor está dizendo aqui nessa noite. Ele está disposto a te dar entendimento, mas você tem que começar a alinhar o seu coração com o que Deus está te dizendo aqui. Nós ficaremos poucos minutos em cima dessa palavra, então não se deixe vagar nos pensamentos, não se deixe se distrair, vai bebendo dessa fonte, porque não sou eu, meu irmão, quem sou eu? Mas o Espírito Santo está falando com você aqui, comigo também. Beba dessa fonte, reflita, relacione com a sua vida, deixe essa palavra cair no seu coração, e eu creio que ela vai produzir a 100 por 1. Quem crê nisso? Aleluia! Então isso vai acontecer. E a palavra de Deus, então, através de Paulo, fala a respeito de soldado. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E ele faz a primeira observação: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nós estamos nessa terra e a gente tem uma vida do cotidiano. A gente tem que pagar contas, a gente tem os filhos, nós temos a nossa família, mas o soldado de Cristo não se deixe enredar por essas coisas. A nossa mentalidade tem que ser nas coisas de Deus, nos objetivos de Deus, nos planos de Deus. É claro que os planos de Deus envolvem a sua família, por isso que Ele a te deu. É claro que os planos de Deus envolvem o seu trabalho, por isso que Deus te colocou lá. É claro que os planos de Deus envolvem os desejos do seu coração, porque Ele fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a prioridade da vida de um cristão, como bom soldado de Cristo, é estar envolvido na vida de Cristo. E o soldado de verdade, o soldado valente, o soldado de Jesus, ele não tem medo da guerra. Se você quer ser soldado de Cristo, se eu quero ser soldado de Cristo, e é isso que ele está falando para a gente aqui nessa noite, crente tem que ser soldado, e o soldado não teme o perigo. Você se lembra daquela passagem de Gideão, onde a muito custo Gideão consegue reunir 21 mil soldados para lutar contra um exército de milhares de amalequitas? Os israelitas já estavam tremendo de medo, escondidos. O próprio Gideão estava escondido, mas ele tem um encontro com Deus, e a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, Deus traz ele para fora daquele buraco onde ele estava malhando trigo e fala: eu vou fazer você líder de Israel, você vai comandar um exército para vencer esses amalequitas. E ele chora com Deus, fala: eu não, você errou de endereço. Mas depois o Espírito Santo o convence. E então Deus já havia levantado um exército de 21 mil pessoas, mas daqueles 21 mil, nem todos eram soldados. Então Deus dá uma determinação: Gideão, libera os medrosos. Quem tiver medo, aqueles que não estão confiantes, fala que eles podem ir embora para casa. Que eu não seja esse tipo de soldado medroso que volta para casa. Que você não seja esse soldado medroso. Gideão, com 300 homens valentes, venceu aquela batalha. Que a gente possa ser esses 300 homens. A palavra do Senhor fala que o céu é conquistado por esforço, o céu é conquistado por violência. E eu sei que no mundo natural a gente foge de briga, eu espero que você seja assim. No mundo natural a gente não gosta de confusão. O cristão tem o caráter de ser amável, de ser amigável, de se reconciliar, de perdoar. Sim, sim.
Que você seja um bom vizinho, que você não arrume encrenca com ninguém. Mas no mundo espiritual, meu irmão, você tem que ser brigueiro. Gostar de uma boa briga. Eu vou para cima, eu vou vencer. Os problemas se levantam, você vai como general de Cristo, como um valente de Davi. As suas lutas têm colocado medo no seu coração? Pensa nisso. As lutas que têm batido na sua porta estão querendo te apavorar. Meu irmão, você é soldado de Cristo e soldado não tem medo da batalha. Porque nós estamos do lado do mais valente. Se você clamar por socorro, Ele vai ao seu encontro. Todas as bênçãos de Deus já foram conquistadas para nós em Cristo Jesus. Então, por que a gente olha para os problemas e tem medo? Não, nós somos valentes. Nós somos homens de fibra. E o soldado também sabe manejar as armas de Deus. Efésios 6, abre comigo Efésios 6, 11. Vou te lembrar, eu sei que é um texto que a maioria aqui conhece. Efésios 6, 11. Vai falar sobre a armadura de Deus. Ora, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Você tem armas poderosas nas suas mãos para você travar suas batalhas. E a palavra do Senhor fala em Efésios 6,11: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das maldades nas regiões celestiais. Existe uma batalha sendo travada neste momento. Entenda isso. O inimigo nunca descansa, ele nunca para de lutar, ele está travando uma batalha contra você e contra mim. Se eu entendo isso, é o primeiro passo para a vitória. É batalha espiritual, é luta, meu irmão, saiba disso. Mas nós temos armas, e essas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E a palavra vai apresentar quais são essas armas. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e permanecerdes inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando a gente está no meio de uma luta, quando nós estamos no meio de uma dificuldade, a gente tende a querer agir do modo natural. A gente entra no protocolo velho homem. Sabe qual que é o protocolo velho homem? Agir de acordo com o mundo. Mas Deus nos dá armas. E eu quero dizer para você, a Igreja de Cristo está em pé até hoje porque vem travando batalhas com essas armas. A gente é tentado a apelar para o natural, a gente é tentado a fazer as coisas do nosso jeito. Meu irmão, Deus está nos dando a fórmula de vitória aqui. Usem essa armadura que eu estou apresentando para vocês, igreja, e vocês vão vencer. Eu te alistei como soldado e eu estou te entregando armas. Opte em ir pela maneira de Deus, não pela sua maneira. Isso vence batalha.
E Jeremias, não precisa abrir, mas Jeremias 15, 20 fala assim, e essa é uma palavra profética para você aqui nessa noite, tome posse. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desses inimigos. Lutarão contra você, mas não te vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e para salvá-lo, declara o Senhor. Aleluia! Meu irmão, você imagina você lutar contra um muro de bronze, você bate e volta. O inimigo vai vir para cima de você, mas ele vai encontrar uma muralha. É isso que Deus está falando aqui nessa noite. Usem a armadura. Utilizem a minha maneira de fazer as coisas. Travem as batalhas no espiritual, não é no natural. E aí eu vou estar com você, te farei uma muralha de bronze. Os inimigos se levantarão, virão contra ti, mas voltarão em retirada, porque eu virei ao teu socorro. Deus está construindo muralhas de bronze contra o inimigo aqui. E a palavra também continua, lá em 2 Timóteo 2,3, falando sobre o atleta. O versículo 5 fala, 2 Timóteo 2, nenhum atleta é coroado como vencedor se não compete de acordo com as regras. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos apresenta uma outra visão da vida cristã. Assim como nós podemos ver a vida cristã como sendo um soldado, nós podemos visualizar a nossa vida cristã como a vida de um atleta. Lembra do versículo 7? Reflita sobre isso, pois eu lhe darei entendimento. Faz esse exercício agora. Pensa a rotina de um atleta e compara com a rotina do cristão. Na sua mente agora. Pensa agora. Se você tivesse que explicar para uma pessoa qual relação existe entre a vida de um atleta e a vida de um cristão, quanta revelação o Espírito Santo já está dando aqui, ó. E o atleta é uma pessoa, estamos falando do atleta de ponta, né? Aquele atleta que vai para as Olimpíadas, aquele atleta, não aquele atleta, né, de final de semana, que fala que vai jogar jogo de futebol, mas vai lá só para tomar 2 litros de refrigerante, comer um churrasco. Estamos falando de um atleta verdadeiro. Daquele atleta que quer vencer, daquele atleta que quer fazer direitinho. E qual que é a rotina de um atleta? Primeira coisa que o atleta tem, ele tem uma meta, ele tem um alvo. Ele tem algo a superar, não é assim? Todo dia ele quer chegar em algum lugar. Todo dia o atleta tem uma marca a superar. Todo dia o atleta quer ir além do ponto que ele determinou. Então a gente pode dizer que a vida de um atleta é uma vida que tem um alvo. Eu quero ser o campeão, eu quero vencer, eu quero ser o mais rápido, eu quero bater a marca anterior, eu quero me superar. E o cristão? E o cristão não é assim também? Nós não temos que ter um alvo, nós não temos que ter uma meta, nós não temos que ter algum lugar a chegar. Nós não estamos aqui nesse mundo de passageiro, nós estamos aqui dirigindo a nossa vida. A gente convida Jesus para vir dirigir conosco, mas a gente não está aqui café com leite. Você não é um crente de café com leite? Que está aí no oba-oba. Meu irmão, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo na sua vida. Paulo falou isso, irmãos, em Filipenses. Vamos abrir Filipenses 3:13. Paulo fala disso, sobre perseguir um alvo. Filipenses 3:13. Reflita sobre isso, porque eu te darei entendimento, igreja.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se alguém, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus os revelará. Aí Deus falando de novo, eu vou revelar para você, que você tem que ser igual um atleta. Paulo falando isso, sabe o que eu faço? Todo dia eu esqueço do que passou, olho para frente e prossigo para o alvo. Quantos cristãos deixam de caminhar? Quantos cristãos abandonam a corrida da fé por causa de tropeços, por causa de dificuldades, por conta de lesões? Meu irmão, esquece o passado. Deus te dá uma nova oportunidade todos os dias de ser um verdadeiro cristão. Se você está aqui nessa igreja e talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, Deus te traz aqui para falar, volte a mirar no alvo que é Jesus. Se você está em casa, essa palavra é para você, meu irmão. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte a mirar no alvo que é Jesus. E nessa corrida, nessa maratona, a gente é tentado a perder o foco, meu irmão. A gente é tentado a se desviar do caminho, por cansaço, por dificuldades, por falta de patrocínio, né? Tantas coisas que vêm querer tirar a gente do foco que é Jesus. Mas Jesus te fala, volte a mirar no alvo. Eu tenho uma meta, ir para o céu. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você tem uma meta, ir para o céu. E essa meta envolve um pacote de vários atributos. Qual é a sua meta? Como cristão, pensa nisso. Qual é o seu alvo? Como cristão, reflita sobre essas coisas, porque eu te darei entendimento. Por que você vem à igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Qual é a sua meta como cristão? Porque a partir do momento que a gente define uma meta, a gente foca os nossos esforços nessa meta. Não é assim? A partir do momento que a gente define um objetivo, então sim, a gente pode medir esforços para alcançá-lo. E talvez tenha alguém aqui que esteja sem esse foco, se perdeu no caminho. E talvez você está se esforçando tanto e não tem visto o resultado. Às vezes não é falta de esforço, às vezes é falta de mirar no alvo, que é Jesus. E outro atributo de uma vida de um atleta, qual é? O atleta tem uma vida regrada. O atleta tem uma vida de abrir mão de muitas coisas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador famoso e ele falando que os jogadores de futebol começam muito cedo sua carreira. E eles perdem o período de adolescência, normal, como você e eu. Desde muito cedo, desde meninos, eles já se envolvem numa atividade profissional de alto nível, ganhando um alto salário e se tornam escravos dessa profissão. Porque eles se tornam famosos. Você imagina, você, adolescente, você subiu em árvore, você saiu com seus amigos. Talvez não tinha o dinheiro que eles têm, mas você tinha essa liberdade. E ele falando desses conflitos. Por isso que às vezes a gente vê esses escândalos desses jogadores, foram para a noite, se divertiram e cometeram um erro. É um adolescente frustrado, que não teve a oportunidade de desfrutar aquela liberdade da adolescência e se vê frustrado. Por quê? Porque a vida de um atleta é uma vida regrada, limitada.
E o atleta, ele tem que fazer dieta, ele não pode tomar determinados remédios. Está com dor, não é qualquer remédio que pode tomar, senão ele vai ser pego no doping. Não é assim? E é uma rotina de treino, todo dia tem que estar lá naquela hora e vai treinar. Faça chuva, faça sol, ele vai treinar. Por quê? Porque ele tem um objetivo. E a vida do cristão também é uma vida regrada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu sou atleta. A turma vai tomar um refrigerante? Não, não tomo porque eu sou atleta. Estou falando do atleta no natural. Reflita sobre essas coisas e Deus te dará entendimento. No espiritual, todo mundo pode estar fazendo aquilo, mas como atleta de Cristo eu não posso fazer aquilo, porque aquilo não me convém. Então minha vida tem uma regra. Minha vida tem um manual de pode e não pode. Não é um evangelho de oba-oba. Nós somos livres em Cristo. Livres até para dizer não. Porque a pior cadeia é não conseguir dizer não ao pecado. E o inimigo é mestre em deturpar as coisas e ele apresenta isso como prisão. Não, eu sou livre para dizer não. Isso é ser livre. Eu sou livre para optar sim ou não e conseguir dizer não. Você é um atleta de Cristo e talvez sua carreira atlética não esteja indo bem por falta de regra. Talvez você precise alinhar um pouco mais a sua rotina. Talvez você esteja abandonando as coisas que te fazem bem como atleta e provando dos manjares do inimigo. Talvez você esteja perdendo o foco do que Deus te deu como missão. Atletas de Cristo aqui nessa noite, vamos voltar ao nosso alvo que é Jesus. Vamos voltar à nossa rotina, porque Hebreus 12:1 fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo embaraço do pecado e prossigamos a carreira que nos é apresentada. Imagina você tentar correr com um embaraço na perna, um bolo de corda enrolado na sua perna. É isso que o pecado faz. E às vezes é por isso que você não está conseguindo correr. Era para você estar voando, era para você estar no pódio de Deus, era para você estar nas cabeças do campeonato, era para você ser um atleta de primeiro lugar, de ponta. E você está embaraçado e não está conseguindo correr. Eu me lembro daquele episódio nas Olimpíadas em que aquele nosso atleta brasileiro na maratona, um homem invade a prova e abraça ele. Vocês se lembram disso? Mas que frustrante, meu. Oh, Deus, manda um anjo, dá um peteleco nesse homem aí. Que ele estava em primeiro. E entra um homem e segura ele. E às vezes o pecado está fazendo isso com a gente. Às vezes o pecado está nos enredando e você está querendo correr. E um bolo de corda, deixemos para trás todo o embaraço que nos prende e prossigamos, corramos a carreira que nos é proposta. E a palavra profética sobre atleta para nós aqui, nessa noite, está em Jeremias 12:5, que fala assim: se você corre com homens e já se cansa, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que vai fazer nos matagais juntos ao Jordão? E Deus nos traz puxão de orelha e fala assim: é hora, eu quero colocar você para competir num novo nível. Mas se você está correndo contra homens e já está se cansando, como é que eu vou apresentar coisas novas para você? Já está se perdendo nas eliminatórias, como é que está querendo disputar a final? Se a gente está se perdendo nos rudimentos de fé, se a gente já está falhando nos princípios básicos da palavra, como nós poderemos travar grandes batalhas no mundo espiritual?
Deixemos para trás todo o embaraço e enrosco que querem nos prender e corramos a corrida que nos é proposta. Aleluia! Deus está falando com você? Reflita sobre essas coisas, pois o Espírito Santo te dará entendimento. E o último virtude que nós falaremos aqui, que Paulo apresentou, quem era? Soldado, atleta e o que mais? Já esqueceram? Lavrador, agricultor. Amém? E aí a gente pode ir para uma outra área totalmente diferente de um atleta, totalmente diferente de um soldado. Vamos navegar nossa mente agora lá para a roça. Vamos lá para os confins do interior das plantações, da produção agrícola. E podemos ou não relacionar a vida de um agricultor com a vida do cristão? Sim ou não? Reflita aí. Como é a rotina de um agricultor? O que o agricultor faz? Como é que ele age? E a gente pode aprender e relacionar com a vida de um verdadeiro cristão? Sim ou não? Sim, porque está na palavra. Então, sim, antes de qualquer coisa. E o agricultor? A gente aprende que o agricultor, um bom agricultor, ele sabe discernir as indicações do clima. Sim ou não? Sabe aquele que olha para o céu, vai chover. Ele sabe discernir tempos e estações. O agricultor sabe a hora de plantar, ele sabe a hora de colher, ele sabe a hora de irrigar. E nós, como cristãos, também precisamos ter esse discernimento espiritual. Nós temos que discernir tempos e estações nas nossas vidas. Eclesiastes fala a respeito de tempos, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Jesus, diante da multidão, explica uma coisa para elas. Vocês sabem discernir o clima. Está em Lucas 12. Quando vocês veem uma nuvem no ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim acontece. E quando assopra o vento sul, vocês dizeis, haverá calma. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem discernir na face da terra e a face do céu, e não sabem discernir os tempos? A gente vive aqui também uma cultura caiçara de discernir tempos, não é? O caiçara olhava para o céu, olha a lua, tem um círculo perto da lua, vai ser tal coisa, um círculo longe da lua, não é assim? Amanhece, o dia está meio vermelho no horizonte, ele já fala se vai chover, se não vai. Acerta mais que aquele povo da meteorologia. Nós temos que ser assim no mundo espiritual, meu irmão. Inclusive, é um dom do Espírito Santo, discernimento. Você tem que discernir os tempos de Deus na sua vida, o kairós de Deus na sua vida. E uma pergunta que a gente pode fazer aqui nessa noite: qual é o tempo de Deus que você está vivendo? Você tem que discernir. Reflita sobre essas coisas. A vida cristã é uma vida de reflexão através do Espírito Santo. Qual é o tempo que você tem vivido? Você tem que discernir. Você tem que sentir cheiro de chuva antes que a chuva chegue. Você tem que tirar a roupa do varal antes que chova. As coisas não têm que te pegar de surpresa, porque você tem o Espírito Santo que revela todas as coisas para você. E ainda nós temos um boletim de previsão do tempo que a gente pode consultar todos os dias.
tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de chorar, é tempo de dar risada. Qual tempo você está vivendo? Qual tempo eu estou vivendo? Nós temos que discernir essas coisas. Porque quando a gente discerne o tempo que a gente está vivendo, tudo se torna mais fácil, meu irmão. Tudo se torna mais fácil. Porque você sabe, não, agora, hoje, a gente está vivendo tempo de chuva, então vamos ficar dentro de casa. Não, agora é tempo de sol, bora para a praia. Agora é tempo de segurar as pontas. Agora é tempo de poder aproveitar. Agora é tempo de rir. Agora é tempo de chorar. Se você entende o tempo de Deus, o kairós de Deus, o relógio de Deus na sua vida, na vida da sua família, então você vai ficar em paz, sabendo que Deus está naquele tempo. O problema é quando a gente não entende o tempo de Deus, quando a gente não discerne as estações do ano espiritual de Deus, e a gente se frustra porque a gente acha que não deveria ser daquela forma, não é assim? A gente olha, peraí, mas não, acho que está alguma coisa errada. O que será que é o erro em mim? Será que o erro é no outro? Será que o erro é... Não sei onde é o erro. Mas quando a gente entende, entendi, é tempo disso, então eu vou plantar. Se é tempo de plantar, então eu vou plantar. Se é tempo de colher, então eu vou colher. Vamos colher, que agora é hora de colher. Ou então, vamos plantar. Agora é época de plantio. Entende como um lavrador faz, você como cristão tem que fazer na sua vida. E outro princípio que o lavrador faz é que ele entende o princípio da semeadura e colheita. Gente, nenhum agricultor vai achar que ele vai colher beterraba se ele plantou cenoura. Ele está plantando cenoura, crente que ele vai colher o quê? Cenoura. O que ele planta é o que ele almeja colher. E mais, ele sabe que se ele não plantar nada, ele não vai colher nada. E a palavra fala isso a respeito das coisas espirituais. Quem planta pouco, colhe o quê? Quem planta pouco, colhe o quê? Pouco. E quem planta muito? Aí, como você já é lavrador, você sabe. Mas como é que isso se aplica na sua vida e na minha vida? Pensa nisso. O quanto você tem plantado em Deus é o quanto você vai colher. Essa é a lei da agricultura espiritual. O quanto você tem plantado nas coisas de Deus é o tanto que você vai colher. É uma regra espiritual. O quanto eu tenho plantado é o quanto eu vou colher. Se você tem plantado excelência, você vai colher excelência. Se você tem plantado as coisas de qualquer maneira, você vai colher as coisas de qualquer maneira. Tudo o quanto nós plantamos, nós colhemos. O que planta pouco, colhe pouco. O que planta muito, colhe muito. Talvez você esteja querendo colher muito plantando pouco. Está aí o seu problema. Deus está te falando aqui nessa noite. Talvez. Reflita sobre isso. Talvez você esteja plantando limão e está querendo colher laranja. Talvez você esteja agindo de uma maneira e querendo ter um resultado em Deus totalmente diferente do que você tem plantado. Se você plantar amor, você colhe amor. Se você planta fidelidade, você colhe fidelidade. Se você planta prosperidade, você colhe prosperidade. O que você está precisando? Pensa aí, reflita. O que você precisa? É isso que você tem que plantar. Aquilo que você está precisando nessa noite aqui, é isso que você tem que plantar.
Deixa o Espírito Santo te ajudar a discernir essa palavra aqui. Pega essa palavra aqui. Você tem que plantar aquilo que você precisa. Ah, mas eu não sei, eu não tenho, como é que eu vou plantar? Eu estou precisando, eu não tenho. Meu irmão, as coisas no reino do céu são sementes. Você não planta uma árvore inteira, você planta uma semente. É uma gotinha, é uma fagulha de esperança. E você planta com fé, você rega com fé e você vai colher. Ninguém planta uma árvore inteira. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Deixa o Espírito Santo te responder. Quais são as atitudes que você tem que tomar? O que você precisa mudar para plantar as coisas que você está precisando? E para a gente concluir, abre comigo em 2 Timóteo 4:7. Ao final da jornada de Paulo, ele já tinha recebido a condenação de morte pelo Evangelho. A sentença já havia saído, então ele escreve dessa maneira: combati o bom combate. Ele era soldado, então no final da carreira dele ele pôde falar: combati o bom combate, concluí a corrida e guardei a fé. Que um dia a gente possa falar isso: eu fui um bom soldado, eu fui um bom atleta, eu fui um bom agricultor. Como cristão, eu combati travei batalhas, hein? Deu gosto de ver. Lutava com a faca entre os dentes, as batalhas espirituais. Como atleta, você não sabe o quanto eu corri. Quilômetros e quilômetros de milhas acumuladas nas asas do Espírito. E como lavrador, então, colheitas e colheitas e colheitas vieram a partir das coisas que eu plantei. Toma posse disso nessa noite. Um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, que eu possa falar isso, que você possa falar isso. Vamos nos colocar de pé? E eu creio que Deus tem uma palavra, a última palavra para você, o último versículo que eu vou ler. Está em Daniel 2:20. Se você quiser só ouvir, Daniel 2:20 diz assim, e você tome posse: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ouça isso, Ele é capaz de mudar os tempos e as estações, meu irmão. Ele remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, dá conhecimento aos entendidos, e Ele revela o profundo e o escondido. Conhece as coisas que estão em trevas, pois com Ele mora a luz. E eu creio que isso pode acontecer aqui nessa noite. Deus é um Deus que pode mudar tempos e estações. Se você tem vivido dias difíceis, se você tem vivido situações turbulentas, talvez diagnósticos ruins, coisas que aos olhos humanos são difíceis demais de mudar, você serve a um Deus que é capaz de mover tempos e estações. Um dia, o povo de Israel precisava continuar brigando um pouco mais para acabar com os inimigos. Deus sabe o que fez? Parou o sol. Aquele dia não teve 24 horas, teve mais do que 24 horas, porque eles precisavam de mais tempo. Deus é capaz de mudar tempos e estações. Basta uma palavra do seu Deus. Basta uma palavra. E as coisas podem mudar na sua vida. Nós vamos estar fazendo mais uma